usa-o, Senhor. Que a palavra rema que Ele venha trazer aqui essa noite possa realmente tocar todos os corações que aqui estão. E aqueles também que vão ouvir, Senhor, através de uma gravação ou até mesmo nesse momento. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nesse nome que é sobre todos os nomes. Amém e amém. Gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Colocou uma palavra no meu coração. O tema dessa pregação, essa palavra é alcançando a salvação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, a partir do versículo 8. A partir. Nada tire sua atenção à noite. Chegar mais alguns irmãos ali, eu acho que eu espero que terminar. É só pedir ajuda do Vitor aí para estar irmãos aí, frente, botando mais cadeira e botando ali atrás. Vamos a Deus. A casa está cheia. Todos acharam amém? Diz a palavra do Senhor, Efésios 2, 8 e 9. Depois eu vou ler o outro versículo, mas é só os irmãos prestarem atenção, tá? Vou ler depois uma outra passagem. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de esforço humano, para que ninguém se glorie. Tá? Olha esse versículo. Não vem de esforço, o quê? A salvação, se referindo à salvação. Tá? Não vem de esforço humano para que ninguém se glorie. Agora não preciso abrir, preste só atenção. Mateus 11, 12 diz: e desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, a salvação, é tomado por esforço. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço por essa palavra, porque eu sei que não é uma palavra minha, mas é uma palavra vinda do Senhor. Uma palavra vinda do teu coração. Senhor, desde o início da semana, vem me incomodando, vem me impactando, Senhor, com a tua voz, Senhor. Eu peço nessa noite que vidas sejam impactadas pela tua palavra, Senhor. E vidas sejam abençoadas, a palavra que entrar no coração do teu servo, Senhor. Fique guardado em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos dois versículos. No primeiro versículo, quem fala é o apóstolo Paulo, que diz que a salvação não vem por esforço humano, para que ninguém se glorie. No segundo versículo, o Senhor Jesus diz que a salvação é tomada por esforço. Aí eu faço uma pergunta para você nesse momento. Parece uma contradição, não parece? Porque o apóstolo Paulo diz que a salvação não vem por esforço humano. Depois Jesus vem dizendo o quê? Que a salvação, o Senhor Jesus diz, a salvação é tomada por esforço. Agora eu faço uma pergunta, quem está errado e quem está certo? O apóstolo Paulo ou Jesus? Então vamos ver, o apóstolo Paulo disse assim, olha só, preste atenção, pois pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de esforço humano para que ninguém se glorie. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui está certo? Está certo? Amém? Amém, pode falar amém. Aí Jesus diz, e desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus está certo? Amém? Amém, gente, é Jesus. Jesus vai falar besteira? Amém. Mas pastor, mas como o apóstolo Paulo diz que a salvação não é por esforço, e depois Jesus diz que a salvação é tomada por esforço. Verdadeiramente, nossa salvação é um dom de Deus pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Ah, eu mereço. Não, nem eu, nem você. O pastor merece, não merece. Você não merece, não. Nós não merecemos. Favor imerecido. Ninguém merece ser salvo.
Então, nada poderíamos fazer para alcançar a salvação. Então, pastor, então por que Jesus diz que a salvação é tomada por esforço? Isso aqui eu já até comentei aqui na igreja. Eu que já trabalhei muito tempo no comércio, minha mãe, meu pai, meu irmão, nós sabemos o seguinte: quantos empresários que a gente conheceu, assim, que tiveram comércio durante muitos e muitos anos, e um dia, por causa da idade, o que eles fizeram? Passaram o comércio para quem? Para os filhos. Então, aqueles filhos, eles fizeram algum esforço para adquirir aquele comércio? Não. Qual é o esforço que eles têm que ter agora, depois que o pai passa o comércio para o filho? Qual é o esforço que ele tem agora? É manter aquilo que já foi adquirido, aquilo que foi conquistado. Não sei se os irmãos já estão conseguindo pegar o que o apóstolo Paulo e Jesus queriam dizer. A nossa salvação, não somos nós que temos que adquirir a nossa salvação, porque a nossa salvação já foi conquistada, adquirida por Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus, o que tinha que ser feito, Jesus fez. E não temos que pagar nada por isso. Mas eu sempre digo uma coisa: é de graça, mas de grande valor. E às vezes as pessoas pensam que se é de graça, então não vale nada. Vocês que pensam? Está vindo de graça? Não, é de graça. Mas é de graça para nós, porque foi pago um alto preço. Quem pagou o alto preço foi quem? Foi Jesus. Jesus pagou um alto preço. Nós até cantamos, sei que foi pago um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. E o que nós temos que fazer com essa salvação é o quê? Manter essa salvação. Essa salvação que nós recebemos de Jesus, tá? E nós vemos que a maioria desses comerciantes que levaram 30, 40 anos para construir um comércio, às vezes passa para o filho, e às vezes o filho, como vem fácil, eu sempre digo assim, aquilo que vem fácil muitas vezes não é valorizado. Aí quantos, né? Minha mãe está ali, meu pai, Silvinho, quantos empresários nós conhecemos que tinha um comércio durante ano, passou para a mão do filho, não durou 2, 3 anos. Por quê? Porque não ralou para adquirir. Veio de mão beijada. Aí não valorizou. Embora você não fez, nós não tivemos nenhuma atitude, né, para adquirir a salvação que veio pela graça. Nós devemos valorizar. Eu queria falar um pouquinho, dar uma definição sobre salvação, que vem da palavra grega sozo, que significa salvar, libertar, curar, preservar. Eu quero te dizer uma coisa: hoje nós somos salvos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E eu posso dizer que é o que nós temos de mais precioso. Muitas vezes é algo que verdadeiramente muitas pessoas não valorizam. Mais precioso que eu tenho, olha, minha família é algo muito precioso. Se você valoriza sua família, tem que valorizar mesmo. Se você valoriza seu casamento, seus filhos, tem que valorizar. Mas o nosso bem mais precioso não é o nosso bem, não é a nossa família. Nosso bem mais precioso é o Senhor Jesus. É a salvação, meu irmão. E quando você tem algo tão precioso que a salvação, imagine se você tem uma pedra muito preciosa. Você ganha de alguém uma pedra preciosa que vale milhões. Você vai deixar em qualquer lugar, diz assim, você mora em casa, deixa assim na varanda. Em casa, deixa em qualquer lugar, deixa eu ver um móvelzinho para botar essa pedra. Não. Você vai falar assim, eu estou com algo de muito valor, eu tenho que guardar num lugar bem guardado para ninguém pegar. Assim, eu imagino qualquer pessoa que pegar uma pedra muito preciosa. E nós temos algo que é muito mais precioso do que isso. Em primeiro lugar, nós temos que valorizar essa salvação, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Gente, não tem nada mais importante para mim, e não pode ter para você algo mais importante do que a nossa salvação.
Eu conheci Jesus com 16, eu gostaria de ter conhecido, eu gostaria de ter sido criado num berço evangélico, como o Paulo Ricardo hoje vai ser apresentado. Eu queria assim, já começar meus primeiros meses, primeiro ano, na presença de Deus, sem ter passado por esse mundo. Então, essa salvação nós temos que valorizar, e quando eu falo de valorizar, eu lembro de um caso na Bíblia que eu já até preguei aqui. A Bíblia fala que antes havia uma arca chamada Arca da Aliança, e essa arca continha, era o quê? Representava o quê? Significava o quê? E tinha o quê? A presença de Deus. Para não achar que era algo só simbólico. Não, tinha a presença de Deus, aquela arca onde ela tinha a presença de Deus. E a Bíblia diz que aquela arca ficou na casa de um homem, Abinadab, durante 20 anos. Sabe o que aconteceu durante 20 anos na casa de Abinadab? Nada. Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Depois a Bíblia diz que essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que ele valorizou a presença de Deus, e durante 3 meses Deus fez uma mudança, Deus abençoou todas as áreas na vida de Obed-edom. O que eu quero falar aqui não quer dizer tempo que você tem na presença de Deus. O que faz a diferença é como você valoriza a presença de Deus, a salvação. Não importa, tem gente que pode estar 30 anos, 40 anos. Ah, eu sou salvo há 40 anos. Mas você tem valorizado a tua salvação? Aí tem aquela pessoa que às vezes está 1 mês servindo ao Senhor, mas valoriza e diz: olha, eu recebi Jesus, eu tenho Jesus, Jesus é algo de mais importante que eu tenho na minha vida. Obed-edom foi abençoado porque ele colocou Deus, a salvação dele era a coisa mais importante. A presença de Deus era a coisa mais importante que tinha. Então, a salvação do Senhor, nós temos que valorizar, nós temos que guardar, nós temos que cuidar. Eu sempre digo uma coisa: o maior ladrão que existe é quem? O diabo, inimigo das nossas almas. Ah, pastor, estou falando de diabo. A gente fica falando o tempo todo dele, não, mas de vez em quando tem que falar para saber que tem um inimigo, tá? Ele é o maior ladrão que tem. Um dia desse eu estava vendo... Esse dia não, já faz mais de 1 mês, eu estava vendo um pastor falando na televisão e ele disse assim: olha, o diabo quer roubar seu carro novo. Eu não me lembro se ele falou. Ele quer roubar seu carro novo, quer te ver de carro velho. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho um carro velho, tá? O diabo está incomodado se eu tenho um carro novo ou um carro velho? Será que o diabo está incomodado se eu tenho um carro novo ou um carro velho? Se o diabo pudesse roubar alguma coisa na minha vida, sabe o que ele tentaria roubar? A minha salvação. Porque o diabo não quer que eu vá para o céu. O diabo não está incomodado se eu estou com carro novo ou carro velho, se eu tenho muito dinheiro ou se eu estou com pouco dinheiro. Se ele pudesse roubar alguma coisa, ele tentaria roubar a sua salvação. Então, meu irmão, às vezes nós, quando temos algo de valor, nós tentamos cuidar. Eu tenho um carro, temos condições de fazer um seguro, a gente faz um seguro. Podemos pagar uma garagem, a gente paga uma garagem, né? Se você tem o seu carro, às vezes você fica olhando para o carro para ver se está ali, ó. Deixa eu ver se meu carro está onde eu estacionei. E muitas vezes não priorizamos o que temos mais importante, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E para mantermos essa salvação, temos que nos esforçar. Eu coloquei algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Primeira coisa, esforço para nos mantermos firmes. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É fácil ficar firme no Senhor? Quem disse que é? Mas é possível ficar firme no Senhor? É. Então, se você de repente... Porque eu vejo assim, eu conheço pessoas, nesses 30 e poucos anos que eu tenho com o Senhor, eu conheço pessoas
que eram firmes e continuam firmes até hoje. Eu conheço pessoas que eram firmes e quando eu encontro na rua, quando eu olho na rede social, dá tristeza, eu digo, poxa, aquela pessoa era tão firme com Deus, aquela pessoa era uma bênção, e hoje está aí, está fora dos caminhos do Senhor. E tem aquelas pessoas que eu conhecia que não eram firmes, iam na igreja por ir. Mas hoje, quando eu encontro, estão uma bênção, estão firmes. E quando eu vejo aquelas pessoas que eu via que não eram firmes, e hoje eu vejo firmes no caminho do Senhor. Então eu vejo como uma esperança para aqueles que ainda não estão firmes. Tem como chegar e dizer, a partir de hoje, olha, eu não estou tão firme com Deus, mas eu vou ficar. Eu vou me esforçar. E muitas vezes, sabe o que precisa? É esforço. Pedir muitas vezes para se firmar, para ficar firme. Eu já vi pessoas que falam assim, pastor, eu tento ficar firme com o Senhor, mas eu não consigo. Pede ajuda ao Senhor. Já pensou? Você acha que Deus, como um pai, é igual nós que somos pais, um filho que fala assim, pai, mãe, me ajuda. Aí você imagina o pai ou a mãe falar assim, eu não vou te ajudar. Não sei se vocês pais fazem isso. Não, não fazem. Eu conheço a maioria dos pais aqui. Se o filho falasse, pai, eu estou precisando, eu não estou conseguindo, me ajude. Sabe o que os pais vão fazer? Nós, como pais, vamos fazer de tudo para ajudar. E quanto mais um pedido como esse para Deus, você chega para Deus, Deus, eu quero tanto ficar firme contigo, me ajude. Sabe o que o Senhor vai fazer? Você quer ficar firme e eu quero que você fique firme. Irmão, temos que nos esforçar para estarmos firmes no Senhor. E firmes o quê? Firme até o fim. A palavra de Deus fala, aquele que perseverar, por isso que eu falo assim, nos esforçamos para ficar firme até o fim. Aquele que perseverar até o fim, será o quê? Tem que perseverar, é esforço. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que nós temos que nos esforçar, esforço para nos mantermos com disposição. Muitos estão cansados espiritualmente. Sabe o que a palavra de Deus compara a nossa vida cristã? A uma maratona. Eu já participei. Quem aqui já participou de maratona? Levanta a mão. Tem uns 5, 6. Tem uns, irmãos. A maratona, qual o objetivo da maratona? É chegar em primeiro? Para alguns podem ser. O meu não era. Qual era o meu objetivo? Chegar. A maior parte do objetivo das pessoas que estão participando da maratona é o quê? Chegar. Então, a reta final, a Bíblia compara a caminhada cristã com uma maratona. A reta final é comparada o quê? Ao céu. Então, o meu objetivo não é chegar primeiro no céu. Pode chegar primeiro, quem quiser chegar primeiro que eu, pode chegar. Mas meu objetivo é o quê? É chegar no céu. Só que o que faz com que algumas pessoas não consigam concluir uma maratona? O principal motivo é cansaço. Estão correndo. Só que quando estão correndo, ali na maratona, alguns nem caminham, correm, mas caminham. Mas chega um certo ponto que fica imaginando assim, olha, a maratona é de 10 quilômetros, ainda falta 8. Eu já estou muito cansado. Aí pensa o quê? Eu vou parar. Só que tem uns que mesmo estando cansados, vem o cansaço, mas ele olha para o quê? Ele olha para a reta final. Diz assim, olha, pode estar vindo cansaço, mas eu vou continuar. Nós não podemos permitir. Fisicamente ficamos cansados? Ficamos. Mas não podemos permitir que o cansaço espiritual tome as nossas vidas. Eu estava falando ontem na consagração, eu tenho conversado com o pastor, nós temos visto no meio da igreja hoje um cansaço espiritual.
Gente, nós temos que perseverar. Nós temos que saber com quem nós estamos andando. E muitas vezes, sabe o que acontece? Por causa do cansaço espiritual. Muitas vezes, por causa do cansaço espiritual, nós não servimos ao Senhor como devemos servir. Estava conversando com alguns pastores, tem visto aqui. Hoje a igreja aqui está cheia. Mas a igreja não tem que ficar cheia só no domingo. Quinta-feira a igreja não pode ficar vazia, porque nós servimos ao Senhor, nós temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor. Estar um dia na casa do Senhor é muito pouco. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Pedi até desculpa por usar o Fernando. Esse dia eu estava vendo o Fernando andando no centro de Niterói, isso aqui não passou perto de mim. Fernando está com mais de 70, né, Fernando? 77 anos. Acorda cedo, trabalha. Quantas e quantas vezes eu vejo o Fernando passando, né? Porque passando perto de mim, claro que eu vou falar com ele, ele sabe disso. Mas não tem uma quinta-feira, ele vem direto do trabalho, tanto é que quando ele está aqui de terno, quando vem alguém aqui pregar, pensa logo, Fernando é o pastor, vem de terno e gravata. Mas eu nunca vi uma quinta-feira o Fernando faltar. Vocês estão entendendo, meu irmão? Ele acorda todo dia cedo, trabalha, corre ali, ó, de sol para tudo, é do fórum, é para o Rio, é para cá, para lá. É o que o Senhor está querendo falar, meu irmão, nós estamos deixando o cansaço espiritual tomar nossas vidas. Antigamente nós estávamos em cima com a igreja lá no Morro do Estado. E quando chegava no culto de quinta-feira, estava todo mundo lá, com todos os sacrifícios para estar lá. Não vamos deixar que o cansaço espiritual tome nossas vidas, tome o nosso coração. Outra coisa, devemos nos esforçar para entrarmos pela porta estreita. Lucas 13, 24 disse: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Será que essa porta está disponível para todos? Tá. É porque a Bíblia diz que muitos tentarão entrar. Gente, vamos tentar não se distrair, tá? Vamos ficar na palavra, tá? Porque a Bíblia diz que muitos tentarão entrar pela porta e não conseguirão, se a porta está disponível para todos. Porque para entrar pela porta estreita, exige o quê? Não é assim que a palavra diz? Esforcemo-nos, olha só, esforce-se para entrar pela porta estreita. Hoje eu tenho visto uma coisa, algumas igrejas têm estreitado a porta da igreja, do templo da igreja. O que é isso, pastor? E outras igrejas, eu vejo algumas igrejas alargando a porta do céu. As duas coisas são erradas. Uma é estreitar a porta da igreja. O que é estreitar a porta da igreja, pastor? Tem gente que quer que as pessoas entrem para a igreja, sejam transformadas antes de entrar para a igreja. Não, meu irmão. Você é transformado na presença de Deus. Foi quinta-feira. Quinta-feira eu estava evangelizando ali, antes de começar o culto, eu estava entregando panfleto. Aí veio dois rapazes. Não estavam de mão dada não, mas dois rapazes. E eu entreguei o folheto e disse assim, ó, posso entregar um convite para vocês? Um dos rapazes pegou o papel e disse assim, aqui amor. Aí eu cheguei para eles e falei assim, ó, vem nos visitar, vocês serão muito bem-vindos. Sabe por quê? Essas portas aqui têm que estar abertas para que o pecador entre para cá. Não importa como ele esteja, meu irmão. Qualquer um que chegar aqui vai ser tratado, vai ser recebido com amor, para que o Senhor possa transformar ele. Eu me lembro uma certa vez, eu cheguei para um jovem, eu morava na Duque Estrada, na vereador Duque Estrada, e tinha um jovem que ele ficava ali por baixo do prédio, ele morava lá para o lado do Alcântara. Eu cheguei para ele e falei assim, olha só,
Minha igreja, eu queria te convidar para minha igreja fica lá no Alcântara, na Rua do Valão, tá? Perto da Caixa Econômica. O que ele gravou na cabeça dele? Lá no Alcântara, na Rua do Valão. Só que ele foi para o Valão errado procurar a igreja. Ele olhou aí uma igreja na Rua do Valão, lá, e disse assim, é essa igreja aqui que deve ser do Rogério. E ele, de short, não é evangélico não, de short, entrou na igreja, estava assistindo lá o culto. De repente, bate um obreiro no ombro dele e diz assim, por favor, tem como você se retirar da igreja? Aí ele, o quê? Ele diz assim, não, porque aqui não pode frequentar aqui de short. Você está de short, então um dia, depois você vem de calça comprida. Ele saiu. Quando chegou na segunda-feira, eu tive com ele chegou assim e falou assim, Rogério, eu fui na sua igreja, mas eu estava lá dentro, mandaram eu sair porque eu estava de short. Eu disse, não foi a minha igreja. Certeza não foi a igreja. É porque eu teria visto, a igreja não é tão grande assim. Aí ele me explicou, eu vi que ele tinha ido na igreja errada. Passou um mês, aquele menino faleceu. Mataram aquele menino. Olha que responsabilidade. A porta da igreja, a gente não pode estreitar a porta. Né? Tem um ditado que as pessoas acham até que é versículo bíblico. Vem como estás. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Vem como estás. Não tem na Bíblia. Embora não tenha na Bíblia, é uma realidade. A pessoa tem que vir como está. Eu já vi pessoas falar assim, olha, eu estou tentando largar o vício, eu estou tentando largar as drogas para poder entrar para a igreja. Eu disse assim, não espere largar as drogas para entrar para a igreja, entre para a igreja. Porque não vai ser aqui fora que você vai conseguir largar as drogas, é lá dentro. Ah, eu estou tentando largar isso. Não, Deus transforma a pessoa dentro da casa dele, com a ajuda dos irmãos, através da ministração da palavra. Então eu disse, tem gente que está tentando estreitar a porta da igreja. A porta da igreja, meu irmão, tem que estar largada para todos entrarem. Entrarem, serem transformados, serem abençoados nesse lugar. Só que tem uns também que estão tentando alargar a porta do céu. Da mesma forma que vem como estás, nós não tem igrejas hoje que está largando e diz, Deus te ama do jeito que você está. Não. Você vem como estás, mas aqui dentro você tem que ser transformado pelo Senhor. Aqui é lugar de transformação, meu irmão. Aqui é lugar de mudança. O céu, não adianta eu tentar largar o céu, se o próprio Senhor Jesus disse que a porta é o quê? É estreita. Hoje eu estou vendo aí um evangelho inclusivo que, você pode fazer o que você quiser, você pode viver da sua maneira. Aí eu lembro logo de Salomão, quando chegou para o jovem e disse assim, jovem, olha, viva segundo o desejo do teu coração, mas saiba que de todas as coisas você vai prestar conta a Deus. É isso que o Senhor fala. Eu posso viver, meu irmão, conforme o desejo do meu coração. O que eu sentir vontade de fazer, eu posso fazer. Mas de tudo que eu fizer, eu vou ter que prestar conta ao Senhor. Então, meu irmão, eu tenho que me esforçar para entrar pela porta estreita. A porta estreita, eu entrar da forma, eu vou entrar no céu da forma que o Senhor quiser. Eu já estou concluindo. Por último, esforçar para abandonar o pecado. Efésios 4:25 diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E lá no final, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação. Nesse versículo que eu li, você vê que o Senhor fala, olha só, Deus fala o que você tem que deixar e já manda você mudar de direção. Olha só, deixai a mentira e falai a verdade. Já viu que
Ele fala para você deixar alguma coisa, que é aquilo que desagrada a ele, e fala a verdade. A Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Já dá uma outra direção. Aquele que é desonesto, deixe de ser desonesto, trabalhe. Aquele que é preguiçoso, gente, preguiça é pecado. A gente pode pensar que não, tem coisa... Olha, eu sempre digo que preguiça é o único pecado confessado assim na frente de todo mundo. Já viu? Que a pessoa chega na frente, pode ser de qualquer um, fala, gente, eu estou com uma preguiça hoje. Não é verdade? É o único pecado que a pessoa confessa para todo mundo, é preguiça. Mas é pecado. Não adianta apontar de dedo não, hein, gente. Não saia de vossa boca palavra torpe, mas só o que edifica. Olha só. O Senhor vai falando para você deixar. O que é palavra torpe? Palavrão é palavra torpe. Palavras indecentes é palavra torpe. É coisas que não devem sair da nossa boca. Eu sempre digo uma coisa, pastor, mas eu não consigo parar de falar palavrão. Peça ajuda ao Senhor. Eu consigo parar de mentir. Peça ajuda ao Senhor. Tem outros pecados que muitas vezes nós não consideramos. Gula. Esse eu posso falar. Eu era guloso. Eu era daquele tipo que quando ia no rodízio, gente, eu pensava assim, eu tenho que comer até dar prejuízo. Eu estou sendo sincero. E perdi a vontade, já estava quase me estourando e estava comendo. Olha, já não aguentava mais, mas estava comendo. Tem mais gente aqui que fazia isso, tá, gente? Eu tenho que falar dos meus erros, não dos erros dos outros. Mas um dia, o Espírito Santo me incomodou e disse assim, você está pecando. Gula não é comer muito. Tem gente que acha que gula é comer muito. Gula não é comer muito. Gula é você continuar comendo depois que você está satisfeito. Por isso, quem vai no restaurante aqui, já foi comigo, no momento que eu me sinto satisfeito, pode passar, gente, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E eu não vou comer. Por quê? Eu já estou satisfeito. Então, gente, tem tanta coisa que a gente nem tem, inveja. Quer ver uma coisa que muita gente não sabe nem que é pecado? Ciúme. Pastor, mas todo mundo tem um ciúmezinho. Ciúmezinho é uma coisa. Mas ciúme é pecado. Está entre as obras da carne. Se você for ver esses programas aí que fala de crime e tudo, a maior parte dos crimes que a gente vê na televisão é por causa de quê? Por causa de quê? Ciúme. Então é um sentimento maligno. Então se você tem um ciúme que diz assim, não é um ciúmezinho normal, não é simplesmente um zelo, você tem que chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, me liberta. Então, meu irmão, o que nós queríamos nessa noite falar? Temos sim que nos esforçarmos para entrar no céu. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração. Que nesse momento você saiba que a salvação é o que nós temos de mais importante. Existe uma teologia que eu não concordo. Eu respeito quem defende, mas eu não concordo. E diz, uma vez salvo, salvo para sempre. E nessa teologia a pessoa fala assim, um dia que a pessoa aceitar Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, que ele já está salvo. Então esse versículo não serviria. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quem? No Senhor, meu irmão. Então a salvação que você recebeu do Senhor, você tem que guardar e falar assim, eu vou guardar, eu vou cuidar, eu vou valorizar. Eu vou servir. A salvação não é pelo que sente. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei se eu sou salvo, porque antigamente eu sentia a presença de Deus e hoje eu não sinto. Meu irmão, a nossa salvação é pela fé, não é por sentimento. O que te garante a salvação não é porque se você está sentindo alguma coisa ou não está sentindo alguma coisa. O que garante a tua salvação é porque você serve ao Senhor. Isso que garante.
É bom sentir? É. Se você não está sentindo a presença de Deus, busque mais. Né? A Bíblia diz que nós temos que buscar. Mas não é isso que vai dizer se você é salvo ou não. Salvo é se você estar diante do Senhor. O diabo, ele quer roubar. Tem um versículo que Jesus nem estava se referindo ao diabo. Todo mundo diz que Jesus estava se referindo ao diabo, mas não é, tá? E diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você ver o contexto do versículo, não tem nada a ver com o diabo esse versículo. Mas pode se aplicar ao diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o maior ladrão e ele quer roubar a tua salvação. Ele tenta te tentar para roubar a tua salvação. Ele tenta botar armadilha para você tropeçar, para você perder a sua salvação. Em nome de Jesus, você vai perseverar. Em nome de Jesus, se você está cansado espiritualmente, nessa noite eu profetizo sobre tua vida vigor espiritual. Vigor. Tipo assim, você já estava sem força. A Bíblia diz que o Senhor dá força ao cansado. E a partir de hoje você vai caminhar como você nunca caminhou antes, em nome de Jesus. Queria fazer uma pergunta, tá? Se tiver alguém aqui que ainda não está servindo ao Senhor, mas gostaria nessa noite de entregar seu coração ao Senhor, queria chamar você aqui na frente. E fique à vontade, tá? Se tiver alguém aqui nessa noite, fala assim, eu quero Jesus na minha vida. Se tiver alguém aqui que está com o coração, está se sentindo afastado do Senhor e quer nessa noite se reconciliar com o Senhor, eu quero chamar aqui na frente. Ah, pastor, mas o que as pessoas vão pensar? Não importa, meu irmão. Olha, não estou nem aí. Vai pensar, eu não estou nem aí o que alguém vai pensar. Se tiver alguém aqui nessa noite, e os irmãos que me conhecem sabem que eu só falo isso quando o Espírito Santo me incomoda. Se tiver alguém nessa noite que quer tomar um passo e dizer assim, Senhor, estou me sentindo afastado do Senhor. Nessa noite, eu quero dar um passo. Tinha um louvor quando eu me converti que dizia, aproveite esse momento que você vai passar aqui. Momento igual a esse, você jamais sentiu. Abra agora o teu coração e deixe Jesus entrar na tua vida. Se alguém quiser me procurar depois do culto, ou procurar um dos pastores. Tem alguém aqui que tem que tomar uma decisão nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que tem que tomar uma decisão e dizer, a partir de hoje, muitas vezes a gente tem que retroceder uns passos para poder avançar, meu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado porque nós somos, no momento que nós recebemos ao Senhor, a tua palavra diz que passamos a ser salvos, Senhor. Porque entramos num processo de salvação e esse processo vai até o dia, Pai, que nós estaremos contigo. E nesse momento eu quero colocar cada irmão que está aqui, Senhor. Eu não sei como está o coração de cada um, mas o Senhor sabe. Se tem vidas aqui, Senhor, com o coração afastado do Senhor, que se essa noite seja uma noite de reconciliação, Senhor. Pai, se tem irmãos aqui que estão, Pai, não estão cansados, não estão conseguindo caminhar como caminhavam, Senhor. Possa, a partir dessa noite, tomar uma atitude diante do Senhor, Pai. E dizer, a partir de hoje eu vou ser uma bênção. É isso que eu te peço, ó Deus. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.